Ambientes virtuais de aprendizagem. Unidade 3. Criando atividades no Moodle. A bem da verdade, seria necessário um curso inteiro apenas para começar a vislumbrar os potenciais de utilização do LMS Moodle. Por isso, não ousaremos nesse propósito. Cabe ao estudante buscar mais informações durante a elaboração de um AVA. No presente componente serão apresentadas oportunidades e algumas instruções práticas sobre algumas poucas atividades. Vamos lá? Em primeiro lugar, dentro de nossa proposta pedagógica, devemos alertar que o termo atividade utilizado até o momento no componente não coincide com o termo atividade utilizado no Moodle. No LMS, temos as seguintes ferramentas classificadas como atividades: base de dados, chat, diário, escolha, fórum, glossário, laboratório de avaliação, lição, pesquisa, pesquisa de avaliação, questionário, tarefa e wiki. Em nossa proposta pedagógica, exposta neste componente, basicamente tudo pode ser atividade, e não apenas coisas que os alunos possam entregar ou postar no Moodle. Assim, deve ficar claro que não é porque você vai fazer uma página de web no AVA que isso necessariamente não será uma tarefa, ou que quando você for criar um questionário, isso necessariamente seja uma tarefa. O que dirá se algo é ou não uma tarefa, pedagogicamente falando, é a proposta pedagógica do professor para aquele elemento. Pensando assim, o professor fica livre para ser mais criativo em relação ao uso do LMS. Por outro lado, é fato que as ferramentas chamadas de atividades no Moodle são bastante úteis para a criação de atividades, pedagogicamente falando. 3.1 Atividades em EAD. Em um curso presencial, muitas vezes o professor planeja sua aula considerando apenas a sua capacidade argumentativa e sua exposição do tema. Muitas vezes ignora a necessidade de o aluno realizar atividades que o façam articular as ideias, imaginando que essas articulações já tiveram lugar durante a sua apresentação. Na EAD, o ideal é que, após a exposição de um tema, por meio de um texto ou outra mídia, sejam passadas atividades que levem o aluno a articular o pensamento em relação à exposição anterior. Neste momento, é interessante apontarmos para um problema que pode ocorrer, que é ocasionado quando o aluno faz as atividades sem ter lido o texto. Ora, se formos analisar com detalhe, foi o texto que motivou a escolha da atividade e, pedagogicamente, se torna um absurdo a realização da atividade sem se conhecer a exposição. Quando o aluno procede assim, muitas vezes se sente perdido na realização da tarefa e aviltado por lhe serem apresentadas atividades desconexas umas com as outras. Obviamente, isso no ponto de vista dele, que não acompanhou adequadamente a apresentação do tema pelo professor. Bem, voltando ao assunto, vamos apresentar algumas ideias muito pertinentes sobre a criação de atividades para possibilitar ao aluno de EAD uma melhor compreensão de um texto. São ideias de Franco, 2007. As atividades são necessárias ao longo do texto e cada uma delas deve responder a um determinado propósito que contribua para a aprendizagem do aluno. As atividades podem ser feitas e corrigidas pelos próprios alunos, que buscarão a resposta na própria unidade, sendo comumente chamada de atividades autoavaliativas. Outro tipo pode ser aquele feito pelo aluno e corrigido pelo professor. Geralmente ocorrem ao final da unidade. Os tipos de atividades apresentadas a seguir têm o objetivo de orientar o especialista. Atividades intratextuais. Essas atividades têm o propósito de orientar a aprendizagem do aluno. São questões que compõem a reflexão do aluno ao longo do texto e contribuem para centrar a atenção, chamam a atenção para situações que aparecerão no texto, estimulam a reflexão, o pensar durante a leitura, contribuem para a relação dos conceitos com o cotidiano do aluno. Atividades para investigações rápidas. Podem aparecer quando surge algum novo termo, conceito ou informação que requer uma reflexão do aluno. Alguns conceitos costumam ser claros para quem escreve. É importante lembrar que o especialista não está frente a frente com o aluno. Portanto, é necessário conduzi-lo à reflexão sobre determinados conceitos para que possa produzir conhecimentos. Atividades de recapitulação
São compostas por perguntas que permitam ao aluno pensar sobre o que acabou de ler. Geralmente podem aparecer ao final de alguma seção ou subdivisão do texto. Resumos ou esquemas. Contribuem para o aluno verificar se compreendeu o texto lido. O esquema tem o objetivo de apresentar a ideia de conjunto do texto, sendo uma boa atividade de compreensão do que foi lido. Perguntas-problema. São questões que possibilitam o aluno a aplicar o conhecimento adquirido, oportuniza relacionar seu cotidiano com o conteúdo estudado. Completar quadros ou lacunas. São atividades que levam o aluno a buscar ou localizar informações no texto. Em um primeiro momento, parece simples, porém são importantes para desenvolver a habilidade de localização de informação em textos. Atividades de síntese. Buscam desenvolver a capacidade de síntese do aluno. São questões que exigem respostas curtas e precisas. Atividades de pouca reflexão. São atividades mais preocupadas com a fixação do que foi estudado. Por exemplo, exercícios de combinação, de múltipla escolha, de listar, de preencher espaços em branco, colocar itens em ordem, etc. Observação. As atividades devem ter objetivo claro, ser estimulantes, provocativas e preparar o aluno para o que vem para frente. O título deve ser chamativo, curto, criativo. O especialista deve ter o cuidado para não desenvolver atividades longas que exigirão muito tempo de dedicação, tornando-se assim monótonas e sem função para a aprendizagem. Elas não devem gerar a quebra dos estudos, e sim completar e desafiar o aluno. O enunciado deve ser claro, objetivo, orientando o aluno sobre o que deve ser feito. Franco, 2007, páginas 32 e 33. O capítulo finaliza com o item 3.2, criando as atividades para o Moodle. Em seguida são apresentadas as referências.